vamos tratar de qual a importância do planejamento sucessório. É isso mesmo. É a nossa missão, passar informações diariamente sobre planejamento patrimonial das famílias. Então, eu vou prometer para vocês hoje que o planejamento sucessório é muito benéfico e nós vamos tratar detalhadamente de quanto e como isso é bom para as famílias. E você também sabe que organizar a divisão do patrimônio com antecedência é muito, muito bacana. Por quê? Porque permite que todos os herdeiros sejam atendidos de acordo com a vontade de cada um deles. Os pais podem atender os herdeiros na forma que eles desejam e como os pais entendem que esses herdeiros vão melhor contribuir para as famílias, para a família primeiramente do pai e da mãe e assim sucessivamente. Por quê? Porque o planejamento vai alcançar as famílias em várias e várias gerações, é claro. Então, o planejamento patrimonial, ele possibilita a transmissão da herança muito mais estrategicamente feita, rápida, sem burocracia e com um custo muitíssimo reduzido. E mais, tudo isso pode ser crucial naquele momento mais delicado pelo qual a família passa, que é a perda do ente querido, é a perda do pai e da mãe. Fora que evita desgaste entre os herdeiros em um momento que os nervos estão à flor da pele, e com toda razão, porque é uma perda irreparável. Então, meus amigos, fique comigo que aqui nós vamos tratar exatamente de como prevenir essa dor na nossa família. O benefício do planejamento patrimonial sucessório, ele é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo um movimento de mudança muito grande, mudança tributária, mudança em nos governos, esse ano no governo municipal, prefeitos, vereadores. Nós vamos ter várias e várias mudanças. E isso implica em mudança também no Estado. O Estado acaba atendendo os pleitos dos prefeitos novos que estão vindo. E certamente eles vão buscar uma arrecadação maior. E a arrecadação maior pode implicar em aumento de tributação, sim. O Estado já está se movimentando. Vários e vários estados já estão com a sua alíquota de imposto da morte ou da doação, que é o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Esse imposto, hoje, ele pode alcançar no máximo 8%. E vários estados já estão trabalhando com essa alíquota máxima. Então, eles já praticam a alíquota máxima. E alguns estados já estão com uma legislação tramitando dentro das suas câmeras de deputados para aumentar essa alíquota. Então, vem comigo que nós juntos vamos tratar desses temas e um maior benefício que o planejamento patrimonial da família pode te proporcionar é o benefício da redução de custos. É isso mesmo, redução de custo drástico, uma redução de custo muito, muito, muito grande. E por isso eu penso que você deve ficar comigo até o final. Esse custo ele é tão grande, tão grande, tão grande, porque hoje, se a gente não faz planejamento nenhum, a gente vai ser alcançado por cartório de notas, por cartório de registros, pelos advogados e pelo imposto que está sendo majorado. Então, nós vamos ser alcançados por uma montanha de exigências que vai dilapidar o nosso patrimônio, com certeza. Então, meus amigos, eu preciso que vocês estejam atentos comigo. E como esse tema não é um tema que a gente
convive com ele diariamente, eu vou pedir a vocês para pegar o celular, depositar o celular de cabeça para baixo, porque as mensagens vão continuar chegando, a luzinha vai continuar piscando e você vai se desconcentrar. Como o tema não é muito simples, não é um tema que a gente habitualmente trata dele, é melhor que você foque. Eu preciso que você foque. Eu estou dando o meu tempo para vocês e preciso que vocês estejam atentos para que vocês absorvam melhor do que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, que o planejamento patrimonial é possível, através dele, que o planejamento seu também alcance a sua atividade empresarial, é isso mesmo. Além de você planejar e preparar o planejamento patrimonial da sua família, você, com o seu patrimônio no seu CPF, você também pode fazer o planejamento patrimonial da sua família nas atividades que você desenvolve. Lá naquelas atividades, é possível que esse planejamento também seja implantado. E isso é um benefício absurdamente grande. Por quê? Porque lá nas atividades, você que além de ter o seu patrimônio como pai, mãe, construído esse patrimônio dentro do seu CPF, lá no seu imposto de renda na pessoa física, você tem um patrimônio na pessoa física, você também tem um patrimônio empresarial, um patrimônio vinculado a um CNPJ de alguma atividade que você desenvolve. Lá também é importante que você dedique um pouco do seu tempo para que esse planejamento seja implantado também lá na sua atividade, porque lá você consegue, com o planejamento lá na sua empresa, lá no seu CNPJ, você consegue já deixar indicado qual que é o herdeiro mais capacitado, mais hábil para administrar aquela empresa. Porque é importante manter aquela empresa viva. É importante que aquela empresa se mantenha viva para todos os herdeiros. Então, os próprios irmãos acabam aderindo e apoiando os pais quando eles indicam o herdeiro que vai administrar a empresa, porque aquele herdeiro, durante esse tempo de vida, já comprovou ter habilidade e ter competência para isso. Também o pai pode ir lá naquela sociedade, naquela atividade que ele desenvolve, ele também pode deixar a divisão das cotas, que não necessariamente precisam ser exatamente iguais. Não é verdade? Então, aquelas cotas, elas estarão dentro de uma sociedade planejada e as cotas já estarão partilhadas, divididas para os herdeiros em proporção, de repente, desigual. Por quê? Porque tem um herdeiro que acaba sendo mais importante, ou não, tudo igual, e o herdeiro que vai desenvolver a atividade como administrador tenha lá o seu prolabore, a sua retirada, enfim, uma remuneração. Também lá os pais podem prever o direito de voto, qual é o poder do voto de cada herdeiro dentro daquela sociedade. Pode existir cláusula lá naquela sociedade empresarial, que aquela sociedade da atividade dos pais pode ter previsão, e deve ter, se for necessário, cláusula com previsão de cota preferencial. Cota preferencial é aquela cota que dá direitos que precisam estar previstos no estatuto ou no contrato social, direitos especiais. E aí, o leque de direitos especiais e aplicáveis a cada família vai ser elaborado de acordo com o atendimento e de acordo com a exigência de cada família. Então, até o direito a voto pode ser diferente.
Também pode estar previsto lá naquele planejamento patrimonial da atividade dos pais, quem é que vai ter maior poder na gestão. E muito mais de acordo com cada interesse de cada família. É muito importante que na atividade, o planejamento patrimonial aplicado à atividade da família alcance exatamente o desejo dos pais e o interesse dos herdeiros, que são os filhos, para que isso fique completamente harmonizado, completamente preparado e previsto. A previsão, ela põe por terra todas as desavenças. Por quê? O que está escrito, o que está combinado, nunca vai ser desrespeitado pelos filhos. Eu sei que você criou seus filhos muito bem. E eu tenho certeza que nesse arranjo você vai fazer de acordo com o entendimento, explicando com transparência, para que os filhos realmente participem e amparem e adotem e preservem esses desejos dos pais, porque sempre os pais estão trabalhando e pensando no benefício dos seus filhos, não é verdade? Então, gente, já que nós adiantamos bastante o nosso conteúdo de hoje, eu preciso também me apresentar, né? Quem é que está falando para vocês? Eu sou Fátima Garcia, eu sou advogada e atuo exclusivamente com planejamento patrimonial das famílias há mais de uma década. E aqui no meu escritório, eu atendo famílias de toda a região da Grande São Paulo. Eu estou em Barueri e atendo no meu escritório, que fica aqui entre Tamboré e Alphaville, nessa região. E é muito importante que eu tenha esse ponto físico, mas eu atendo clientes do Brasil inteiro online. E passo todos os dias nas minhas redes sociais para deixar para vocês informações sobre o planejamento patrimonial da família. Por quê? Porque é minha missão. Eu quero que as famílias estejam preparadas. Eu preciso que as famílias não passem pela dor do inventário, que nós vamos chegar um pouquinho mais adiante falar sobre isso, tá bom? Então, meus amigos, primeira coisa que nós vamos tratar, as vantagens do planejamento sucessório. Eu posso dizer para vocês que a gente pode destacar 4 vantagens. Uma vantagem na agilidade e na simplicidade da transmissão do patrimônio. Transmitir os bens de forma mais rápida, com menos burocracia e zero dor de cabeça, é bacana. É um objetivo muito, muito, muito perseguido. Claro. A redução de custos, eu posso dizer para vocês também, com toda a tranquilidade e com a minha experiência, que a redução de custo é muito, muito grande. Vocês podem variar dependendo da escolha do sistema a ser aplicado para a sua família. Vocês podem ter uma economia tributária que vai de 20% até 90% do patrimônio. É isso mesmo. Uma economia nos custos da transmissão que pode chegar até a 90% dos custos que a família incorreria se deixasse tudo parado, sem qualquer ação, sem planejamento. Evitar também conflitos entre os herdeiros. Eu sei que você criou seus filhos muito bem, eu sei que os seus filhos são super educados, mas pode haver, sim, desavenças e inconsistências nas relações entre os irmãos, entre os herdeiros, por conta, inclusive, do tempo. O tempo para que o planejamento patrimonial não executado, mas para que os bens dos pais alcancem os filhos na ausência do pai e da mãe, pode levar tanto tempo, e isso desgasta as famílias, com certeza. E para facilitar a sucessão nas empresas, é muito importante
que o planejamento seja também adotado lá nas empresas. É um outro planejamento, mas ele lá nas empresas vai garantir a sucessão daquela empresa com toda a transparência e com toda a previsibilidade na ausência do sócio titular da ação maior daquela sociedade, que, na verdade, é o pai ou a mãe ou os dois juntos, né? Então, é muito importante que o planejamento também alcance as empresas e as atividades que as famílias desenvolvem. O planejamento, então, ele precisa alcançar o patrimônio dos pais, aquele patrimônio que está na pessoa física dos pais, lá na declaração de imposto de renda, aquele patrimônio, ele precisa ter o seu planejamento implantado e nas empresas que os pais tenham atividades desenvolvidas, também é preciso que haja um planejamento lá dentro dessas empresas. Agora, Fátima, me diz aí, para quem o planejamento sucessório é indicado? Eu posso dizer olhando no olho de vocês, eu posso dizer olhando para vocês, o planejamento patrimonial é indicado para todos. É isso mesmo, é indicado para todos. Todos que tenham um bem, ele precisa de pensar em planejar. Qualquer que seja o bem, qualquer que seja o valor desse bem, é importante que esse bem esteja, sim, objeto de planejamento, com certeza. Então, meus amigos, é preciso que você dê seu pulinho de alegria com essa resposta, não é verdade? Se você está pensando que é só recomendado para as famílias empresárias ou as famílias de bilionários, está muito enganado. Diferentemente de muita gente que acredita que esse instrumento só vale para quem é rico, não é verdade, é mito. Esse planejamento patrimonial da família é indicado para todos que querem planejar e organizar a sua sucessão, porque traz benefícios para qualquer pessoa, não importa o tamanho desse patrimônio, o tamanho do capital. Percebeu como que é um instrumento super útil e vantajoso para todas as famílias? De quem possui como patrimônio uma casa e um carro, até quem tem ações, cotas, é dono de uma ou de várias empresas, todos devem fazer um planejamento sucessório.